Fala aí, pessoal. Sexta-feira vou mostrar aqui as operações do robô de hoje. Bom, para quem está chegando agora, eu estou mostrando as operações de vários meses aqui da mesma estratégia e a gente está acompanhando a evolução da curva de capital e várias outras métricas dessa operação. Bom, hoje é sexta-feira, o mercado ainda está aberto. Ontem foi feriado, não teve operação e o robô fez uma operação aqui às 10 horas da manhã, né? Fez uma venda aqui no Gain, né? E ele não entrou aqui comprado porque a média de 25 no gráfico de 1 hora ela está virada para baixo e o robô só vai entrar contra a média se tiver uma vela de alta no gráfico de 1 hora fechada aqui anteriormente. Então, nesse exemplo aqui, o robô ele teria entrado nessa vela aqui de 1 hora se tivesse tocado na banda de baixo. Mas como não tocou, só tocou aqui a partir da segunda, então ele já não entrou mais porque não tinha uma vela de alta aqui anterior dando condição de entrada. Isso foi um filtro que nós adicionamos depois para melhorar as entradas do robô, deixar as entradas mais assertivas. E pelo que eu analisei nas operações, realmente esse filtro ele faz sentido. Ele vai evitar que o robô leve muitos loss quando o mercado não tiver favorável, ou seja, quando tiver uma tendência muito forte aí contra a nossa posição. Então é isso, o robô entrou vendido aqui e a gente vai mostrar aqui os resultados das operações até hoje. O mercado ainda está aberto, ele não entrou comprado aqui por causa do filtro e a gente vai mostrar agora o resultado aqui no dashboard. Bom, a estratégia que a gente está mostrando aqui é essa. A gente começou a mostrar essas operações desde o dia 9/5, na verdade desde o dia 5/9, e nós estamos hoje no dia 21/11, e estamos com saldo aí de 151 positivo. Estamos numa recuperação aqui de uma sequência de loss, ele chegou até a ficar negativo, mas já está se recuperando. Bom, a nossa taxa de acerto, ela está em 76,25%, ou seja, a nossa taxa de acerto ela já voltou para 76%. Ela tinha ido para 75%, aí subiu, ficou quase 76% e hoje nós voltamos para 76% de taxa de acerto. Completamos hoje 80 operações, 42 pregões, 61 gain, 19 loss, com a taxa de acerto de 76,25. O nosso payoff está 1,6, a nossa média de gain está 35,51 e a média de loss está 36,62 e o payoff de pressão está 0,94. Então hoje teve só uma operação no gain, então eu ainda nem coloquei o print, que eu coloco o print das operações aqui, depois eu vou bater o print e colocar o print dessa operação aqui. Quem está chegando agora, a gente vai fazer até o final do ano algumas análises nessas informações aqui dessas operações até agora para buscar melhorias. Por exemplo, aqui nessa operação que foi um gain de R$50, o robô pegou 250 pontos, mas a gente analisou que nessa operação o mercado entregou 430. Então nós vamos pegar todas as operações, ver quanto o mercado entregou a mais e vamos ver se vale a pena aumentar o alvo. Então a gente vai esperar completar aí até o final do ano para a gente ter uma amostragem de dados maior, Então, e assim a gente possa fazer aí um ajuste bem mais assertivo. Então, nós estamos catalogando aqui todas as operações. Aqui, por exemplo, teve 3 operações nesse dia, aqui no dia 13, eu estou colocando o print dessas operações, tendo em vista que quando o contrato vencer, a gente não vai poder mais pegar essas informações aqui no gráfico de onde o robô entrou, porque quando esse contrato vencer, vai entrar outro contrato e a gente não vai conseguir mais pegar as informações aqui desse contrato Win Z25, quando esse contrato vencer. Então, por isso que eu estou pegando esses prints e deixando armazenado aqui no dashboard para que a gente faça a nossa análise depois. Bom, além desse ajuste
que a gente pretende fazer tanto no tamanho do gain como também no loss. A gente vai ver se é possível fazer um ajuste sem comprometer o desempenho da estratégia. Nós vamos também fazer algum possível ajuste no limite de gain loss, porque nós constatamos aqui que, por exemplo, se o nosso limite de gain fosse R$100, né, a nossa curva de capital já estaria bem mais alta aqui, estaria com 611, né? Então, a gente também pretende fazer ajustes aqui no limite de gain loss, mas como eu falei, só no final do ano, para a gente ter uma amostragem de dados melhor. Bom, e hoje, antes de encerrar o vídeo, eu queria falar sobre um assunto bastante interessante, que é a lei dos grandes números. Esse conceito ele é bastante conhecido na parte de estatística e pouca gente fala explicitamente sobre esse conceito. Talvez você acompanhe o mercado já tenha ouvido alguém falar que você tem que manter a sua estratégia, você tem que entrar na hora certa, manter a calma para que a estatística fique a seu favor. Algumas pessoas falam sobre isso, mas não citam diretamente a lei dos grandes números. E aqui eu queria falar, né, sobre essa lei. Essa lei ela afirma que à medida de um experimento aleatório repetido em um número cada vez maior de vezes, à medida que os resultados se aproximam cada vez mais do valor esperado. Em outras palavras, a média de uma amostra grande se torna uma estimativa mais precisa à medida populacional em que uma amostra pequena. Existem duas versões principais, a lei fraca e a lei forte dos grandes números. E o conceito principal, a gente tem aqui a aproximação. Quanto mais vezes o experimento aleatório, como jogar uma moeda, por exemplo, for repetido, mais a medida dos resultados, porcentagem de caras e coroas, por exemplo, se aproxima da probabilidade teórica, que é de 50%. Né? E aqui a gente tem as amostras maiores fornecem resultados mais estáveis e confiáveis, porque reduzem o impacto da variação aleatória. E a previsibilidade, a lei traz ordem e previsibilidade nos eventos aleatórios, permitindo estimar probabilidades a partir de dados empíricos. Então, por exemplo, se a gente jogar uma moeda para cima, a gente tem 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa. E como esse número é calculado, essa probabilidade teórica? É simples. Eu pego o total de eventos possíveis, que é cara ou coroa, que são 2, e divido pelo evento que vai acontecer, que é ou cara ou coroa. Então eu pego 2 e divido por 1 e eu chego a 50%. Obviamente que o resultado ele é aleatório, então é possível que várias vezes dê cara e várias vezes dê coroa. Mas à medida que eu vou aumentando esses dados, a quantidade de vezes que eu vou repetir essas jogadas, esse número vai se aproximando, o total de caras e o total de coroas vai se aproximando de 50%. E no mercado financeiro é da mesma forma. Né? Se eu montar uma estratégia e repetir essa estratégia várias vezes, à medida que a quantidade de operações vai aumentando, eu vou chegando até o meu número teórico. Obviamente que calcular o número teórico de um evento simples desse, como jogar uma moeda, é muito fácil. Né? Você pega ali a quantidade de eventos possíveis, divide pela quantidade de evento singular e aí eu tenho ali meu percentual de acerto. Só que aqui tem um detalhe interessante. No mercado financeiro, é muito difícil você calcular esse percentual teórico. Então, aqui a gente faz o caminho inverso. Eu monto uma estratégia na expectativa que essa estratégia dê lucro a longo prazo e eu vou repetir essas operações várias vezes até eu chegar no meu número teórico. Então, no final das contas, a sua estratégia que você já utiliza aí com as suas operações, ela tem uma taxa de acerto. Você só não sabe qual é. E para você descobrir, você vai ter que repetir essa operação várias vezes até descobrir qual a sua taxa de acerto. E aqui eu tenho não só a taxa de acerto, né? Aqui eu tenho várias métricas que vão
indicar o desempenho dessa minha estratégia. Então aqui eu tenho a taxa de acerto, eu tenho o payoff, que é a relação entre a média de gain e a média de loss, né, e eu tenho a evolução da curva de capital. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos que enquanto a minha taxa de acerto estiver acima de 75% e o meu payoff estiver acima de 1, a tendência é que a minha curva de capital fique ascendente, e é o que está acontecendo aqui. Então, a sua taxa de acerto, ela tem, na verdade, a sua estratégia, ela tem uma taxa de acerto. Você só não descobriu, talvez, ainda qual é. E para você descobrir, você tem que repetir a mesma operação várias vezes até chegar a um número aproximado aí da sua taxa de acerto teórica, né? Aqui nós estamos com 80 pregões e nós chegamos aqui à taxa de acerto de 76. Obviamente que esse número ele vai variando lentamente, pode cair para 75, pode chegar a 77, mas a tendência é que, à medida que esse número de operações vai se repetindo, né, essa quantidade de operações vai aumentando, esse número ele se estabilize e a gente chegue ali em uma taxa de acerto teórica. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero que essas informações ajudem vocês a melhorar a operação de vocês no mercado financeiro, e até a próxima. Valeu!